Um texto que está em 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 30, que nós vamos compreender, entender algumas ordenanças, alguns princípios que se quebrarmos, nós estamos revelando a verdadeira natureza do nosso interior. Mas se seguirmos eles à risca e não quebramos, nós estamos revelando também um lado do nosso interior, que é um lado que está caminhando em crescimento espiritual. Então, durante a leitura do texto, é um texto longo, certo? Eu vou analisar com você esse texto, para nós podermos trabalhar. Então, 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 30, fala de um homem de Deus. Olha aqui para mim, eu não estou lendo ainda. Fala de um homem de Deus, que foi enviado por Deus, de Judá. Repita comigo, Judá. Fala assim, ó, autoridade. Então aquele homem foi enviado como autoridade, certo? Foi enviado de Judá para Betel. Diga, Betel. Ele foi enviado, Betel, diga, casa de Deus. Então ele foi enviado para um lugar chamado casa de Deus, saindo com autoridade para colocar em ordem o que estava em desordem. Então vamos ler o texto. É um texto longo, eu vou tentar ser breve. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor, dizendo: altar, ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor o declarou. Quem declarou o sinal? O Senhor. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Quem ordenou? Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. De quem é a palavra? Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Então tem alguns textos que Deus permite de uma maneira proposital nas Sagradas Escrituras, para despertar o nosso entendimento acerca da realidade espiritual. Jeroboão precisava ser advertido, porque estava em desordem. O reino dele estava em desordem. Estavam ali com idolatria, estavam praticando coisas desagradáveis a Deus, estavam vivendo a seu bel prazer. Lembra do que diz respeito aos juízes? Deus levantava um juiz, ele
julgava Israel, quando morria o juiz, o povo voltava a fazer aquilo que achava certo. O povo precisa sempre de liderança. Povo sem liderança se perde. Povo sem cobertura se perde. Povo sem Judá, sem autoridade, se perde, não consegue pôr a casa em ordem, não consegue pôr as coisas em ordem. Então, eu quero citar para você aqui algumas advertências, algumas situações que Deus passou para nós, algumas ordenanças que Deus passou para nós na palavra, alguns princípios que, quando quebrados, revelam, certo, que nós estamos abrindo mão, desprezando a nossa convicção espiritual, dando lugar à convicção dos outros. Repita comigo, repita: desprezando nossas convicções pelas convicções dos outros. Se você analisar o homem de Deus, ele tinha convicção. Foi-lhe perguntado: você é o homem de Deus? Sou, sim. Deus mandou eu ir por um caminho e voltar por outro, não comer, não beber e pronto. Ele tinha convicção. E aí o que ele fez? Ele desafiou a palavra de Deus, ele desafiou o Senhor. Então ele perdeu a convicção dele por convicções de outros que não tinham pago um preço por ele. Deus o enviou como autoridade, Deus o lançou como autoridade. Você e eu, nós fomos enviados por Deus como autoridade para colocar em ordem as coisas que estão em desordem. E isso começa onde? Em nós. Nós precisamos estar em ordem para poder ajudar os outros. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós identificamos com este homem, que muitas vezes nós corremos o risco de quebrar princípios e fazer de conta que Deus entende. Diga aí: Deus não entende não, e Deus não concorda com isso também não. A primeira ordenança que não podemos quebrar é obedecer à voz das autoridades que Deus coloca sobre nós. Quando você quebra a autoridade de uma voz que Deus te deu, você está quebrando o princípio, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Se você desobedece, vai contra, afronta a autoridade, pode ser um guarda de trânsito, pode ser o professor, pode ser a mãe, o pai, você foi contra a autoridade de Deus, você está quebrando o princípio. Ah, esse professor xarope, a autoridade. Você não tem que pegar tudo que esse professor falou e pôr em prática. Não, você vai estudar, retém o que é bom, e o que não presta você joga fora. Ah, mas ele está ensinando lá na filosofia e tal, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que aceitar isso. Aí você escuta, retém o que é bom, o que não presta você joga fora. Mas você não vai se levantar contra a autoridade, ela foi colocada ali. Então quando você levanta, porque nós até usamos textos bíblicos, está escrito, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se você olhar o contexto, é quando o homem quer levar você a negar a Deus, ou fazer aquilo que desagrada a Deus, ou quebra aliança com Deus. Aí você desobedece o homem. Pois eu recebi estas ordens da palavra do Senhor. Então aquele homem de Deus tinha convicção que ele tinha ouvido de Deus. A palavra era de Deus, Deus deu ordem, a palavra de autoridade vinha de Deus, então ele não podia quebrar, ele não podia desobedecer. Então quando eu desobedeço uma autoridade que Deus colocou, estou quebrando uma ordenança, estou atraindo maldição para a minha vida, estou atraindo condenação, estou atraindo um leão. Estamos dando legalidade para o diabo, que é como um leão que fica ao nosso derredor, não ao redor, porque ao redor tem anjos, dentro tem o Espírito Santo, ao derredor tem demônios, e eles ficam ao derredor, rosnando como um leão, mas não é o nosso leão, e vem para matar, e vem para roubar, e vem para destruir.
essa parte, nós tiramos aqui uma lição daqui. Aqui fala, quando nos convertemos e começamos bem, obedecendo a voz da autoridade, mas em algum momento voltamos para o caminho de onde saímos, e achamos que isso aí é tentação, isso aí é o diabo atacando, isso aí é coisa, e não buscamos ouvir a voz da autoridade que Deus colocou sobre nós. Porque o Senhor Jesus diz em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Esse perecerão, morrerão eternamente, é o contrário do salário do pecado e a morte. Porque tem muita gente que fala assim, eu pequei e não morri. Mas Jesus está falando aqui, jamais perecerão eternamente. Por quê? Porque Ele dá vida, e vida abundante, vida eterna. Mas quando a pessoa peca, ela já morre espiritualmente. Ela já perde o seu relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e fica à mercê do diabo. E fica dando legalidade mais e mais, e o estado da pessoa fica pior, porque antes vinha um demônio, depois vem mais 7, e vai ficando pior, e vai ficando pior.